Olá pessoal, Marcelo do Meliponário. Uma boa noite a todos. A live de hoje tem um assunto um tanto polêmico, né? Gerou repercussão aí para o país todo, sobre a PL 4429 do deputado Darcy. A gente vai convidar hoje o seu Luiz Miguel, né? Para falar um pouco sobre a PL, sobre alterações, mudanças, registro. Vamos chamar ele aqui para a nossa conversa. Como é que, como é que estão todos aí, semanada de chuva? Aqui foi bem complicado. Vou procurar aqui o seu Luiz Miguel. Olá, boa noite, meu caro, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado por, aceitar o nosso convite aí, para falar um pouco desse assunto um tanto polêmico aí, no meio da meliponicultura, a disponibilidade. Legal. Uma, é, Seu Luiz Miguel, então, é representante da meliponicultura, da Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura de Santa Catarina. O que mais que é o Luiz Miguel, além de médico, veterinário, representante da meliponicultura e meliponicultor? É isso aí. Então, boa noite a todos. Estou vendo que está entrando mais familiar meu do que meliponicultor aí na live. Mas é isso aí. Olha aí, Na verdade, o Luiz Miguel, então, é um médico veterinário formado em Lages, né? E vim para trabalhar num pequeno município do sul de Santa Catarina, Santa Rosa de Lima, e acabei conhecendo, entre outras coisas, as abelhas sem ferrão, né? Então, acabou sendo um divisor de águas e hoje a gente respira a atividade. Então, hoje a gente está envolvido. Comecei desde que vim para cá em 2011, comecei a criar. Dali comecei a me envolver na associação, em técnicas de manejo, reuniãozinha semanal com os amigos, só para falar de abelha, né? Então, acredito que é uma realidade que muita gente passa, então a gente tem isso aí no dia a dia. Na abelha, então, eu trabalho com indústrias de produto de origem animal, né? Mas tirando isso, eu trabalho com ovos, laticínios, embutidos, enfim, todo mundo me conhece pelas abelhas. Então, quando surge sim. alguma coisa, se remetem a mim para falar um pouco de abelha. Então, a gente tem uma paixão realmente por esses bichinhos aí tão fantásticos, né? Santa Rosa de Lima hoje é uma referência, né, se fala de abelha sem ferrão no Brasil todo, né? Com certeza. Eu já estava pensando, refletindo o que falar aqui, e a gente já fez levantamentos, né? Mais de 100 meliponicultores hoje vivem da atividade, assim, talvez não como a principal renda, alguns vivem somente disso, né? Mas tem muitos que têm como uma boa renda para a família a meliponicultura. A gente trabalha com uma estimativa do ano passado, mais de 20 mil matrizes de abelha sem ferrão, então, de diversas espécies, né, do Brasil todo, como todo mundo sabe, tem essa repercussão em relação a isso, mas a realidade nossa é essa. Então, hoje o pessoal está criando e investindo na atividade e cada vez mais desenvolvendo tecnologia para isso. Que legal, que legal. Eu sei que, né, o tempo tá um pouco curto aí hoje, Não, não, já consegui organizar. Agora esse horário está mais tranquilo. Assim. certo? A chuva, só se cair a internet, né? Daí eu não posso dizer mais nada. Desculpa. Tá dando relâmpago aqui. Sim, aqui já passou a chuva, né? Tá na parte da serra mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta ali. A questão gerou muitas discussões, muitas brigas nos grupos, repercussão nas mídias, televisão e tal. Pode explanar um pouquinho para nós ali no que é de fato a PL 4429 e por que gerou esse rebuliço todo? Tá. Eu vou falar primeiro um pouquinho como que eu apareci ali, como que a gente está participando disso, pode ser? Claro, por favor. Então, assim, Santa Catarina teve o primeiro projeto de lei e a lei aprovado no Brasil, né, de meliponicultura, em 2013. Então, a partir dali, a gente sempre teve essa meta de conseguir fazer uma legislação federal para regulamentar. Todo mundo sabe, hoje a gente só tem
decretos, a gente não tem, só tem resoluções e tal, enfim, né? A gente precisava que a atividade zootécnica fosse regulamentada. Então, Santa Catarina fez a lei. A partir dali foi mais ou menos quando eu comecei a criar também, e a gente foi entrando. Então, em 2018, a gente fez o primeiro seminário estadual de meliponicultura em Santa Rosa de Lima, com o apoio da Associação de Municípios, através da FAASC, eles convidaram o deputado Darcy de Matos, e o deputado se colocou à disposição para fazer esse projeto para nós. De pronto, ele atendeu, e a gente fez um modelo através da Murel, através do corpo jurídico, várias pessoas envolvidas, os meliponicultores, e a gente encaminhou esse projeto, né? Então, a gente encaminhou um modelo, e, na verdade, chegando a nível nacional, na CBA, a gente não teve o mesmo apoio, assim, a questão do corpo técnico. As pessoas sabem de quem a gente está falando, assim, mas são os orientadores da meliponicultura lá não nos ouviram mais. Então, ali que a gente entrou em contato de novo com o deputado e pediu, a gente precisa rever isso aí, porque não está sendo feito do jeito que a atividade precisa, assim, a gente não tinha sido nem ouvido. Diferente do texto que foi colocado, a gente não tinha nem sido nem ouvido, né? Então, o deputado Darcy veio prontamente de Santa Rosa de Lima de novo, conversou, então falou, a partir daí, então, a MESG terá um representante lá também, né? Representando Santa Catarina, o sul do país, enfim. Daí, como a gente está organizando a fundação da ABREM, né, da Associação Brasileira das Entidades de Meliponicultura, com várias entidades já pertencentes, presentes, daí a gente, a partir dali, foi inserido nesse processo. Então, por isso que apareceu o Luiz Miguel lá, perante o doutor Ricardo, doutora Gena, que são conhecidos no Brasil todo. Do nada, Santa Rosa de Lima se viu representada, mas isso sou muito feliz por isso. Então, assim, questão do projeto de lei, como eu falei, seria a regulamentação tanto da atividade zootécnica quanto da atividade conservacionista. A gente vai falar um pouquinho disso mais depois, né? E de todos os parâmetros que precisa para a criação, não tem nada sendo explicado ainda, né? Então, a questão da forma de comercialização, a forma de transporte, mesmo que seja de um mesmo proprietário, tipo de cadastro, várias coisas assim que não estava contemplado ainda, né? Então, o projeto de lei foi uma sugestão nossa que foi mandado para o deputado através da Associação Brasileira, que foi fundada agora, né? Então, da ABREM, a gente mandou uma proposta para o deputado para substituir aquele primeiro projeto que a gente não foi ouvido, né? Então, basicamente foi isso. Então, a gente fez esse substitutivo, a gente teve participação num grupo, num coletivo, né? Então, mais ou menos foi isso. Em função da ABREM, aí deu um estopim aí para surgirem várias outras associações menores, né? O pessoal se organizar um pouco. Na verdade, uma coisa que a gente sempre coloca, eu já fui presidente da MESG aqui, depois sempre estou participando de alguma forma na diretoria. A gente sempre coloca a importância disso, né? Que precisa das associações para ter as representações. Então, um meliponicultor sozinho, ele não é ouvido, né? Então, não tem espaço para ter uma representatividade, tem que ter uma força, né? Então, isso quando é um grupo, é mais fácil. Não, o nosso grupo precisa disso, então é mais fácil da gente estar sendo ouvido, né? Então, para isso que é a importância dessas organizações, mesmo que pequenas, que sejam atuantes, que mostrem o seu posicionamento, né? Para a gente estar sabendo que a gente está defendendo o lado certo também, né? Então, a gente está conversando e a gente às vezes pode estar na dúvida, não. Mas se mais pessoas estão dando esse apoio, estão se manifestando, ou contra ou a favor, a gente tem que os pontos que a gente consegue andar e refletir também, né? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui já antes da gente evoluir no assunto, até aproveitar o expertise ali. Hoje, o meliponicultor que quer iniciar na criação ou que já está em plena atividade, mas não tem nenhuma espécie de registro. Quem que ele deve procurar hoje para se legalizar? Santa Catarina, a gente tem essa lei estadual aprovada, né? Então, através de um cadastro simplificado na SIDASC, com documentos pessoais, a gente consegue fazer o cadastro e consegue receber os animais através do GTA, né? Então, tira um GTA de um meliponicultor cadastrado, a gente já consegue fazer, tendo uma origem, esse enxame, que no caso do meliponicultor cadastrado na SIDASC, a gente consegue emitir GTA para quem quiser iniciar, né? Tem um processo burocrático ainda, se tiver numa feira, por exemplo, a gente vai falar, semana que vem a gente feira em Chapecó, quero comprar lá na feira, tem um processo burocrático que ainda não está bem ajustado.
para poder fazer esse cadastro lá na feira, né? Mas, enfim, é uma coisa que é um sistema que está sendo adequado e é possível já ir organizando mesmo sem conseguir fazer no evento isso aí ainda, sabe? Então, mas o principal é isso. Hoje, Santa Catarina é através desse cadastro. E no Brasil, na verdade, a gente precisa fazer ainda o CTF, né? Que é o Cadastro Técnico Federal de Atividades. Eu não vou lembrar de toda a sigla lá dele, mas enfim, é um cadastro no IBAMA, né? Então, isso a gente precisa fazer e está atualizando a cada certo tempo esse cadastro lá para poder estar criando, né? Por isso que é uma situação que a gente está procurando mudar através do projeto de lei por causa disso, para ficar uma situação mais simplificada. Como é uma atividade já de criação, zootécnica, a gente já está produzindo frutos da meliponicultura, né? Então, é por isso que a gente está lutando para ter simplicidade no processo e também não envolver tanto o meio ambiente nessa questão da atividade que já está sendo desenvolvida de uma forma racional, né? Então, como a gente fala, zootecnia de uma forma produtiva, né? Eu, hoje, até citando o próprio CTF, a sigla que é mencionada seria silvestre, né? Sim. Então, Atividades potencialmente poluidoras, na verdade, né? Então não se enquadra na nossa atividade, né? Por isso que a gente está passando para conseguir. Até um pouco pelo contrário, né? Porque acaba plantando uma certa quantidade e utilizando o serviço de polinização, né? E é considerado um poluidor. É um potencial poluidor, é isso aí. Por isso que a gente tem que estar adequando isso aí com o mais breve possível para a atividade, para as pessoas não precisarem ter medo, né? Então hoje a gente está fazendo um bem para a natureza, aumentando a polinização, enfim, de forma direta e indireta, então a gente tem que estar sem medo, né? Então muitas pessoas acabam desistindo da atividade por essa insegurança, né? Então, e os outros são clandestinos, digamos assim, né? Então por isso que a gente tem que regularizar isso aí, porque é uma atividade muito benéfica, né? E deixa eu te perguntar assim, hoje os criadores que têm alguma espécie de uruçu, né, que veio de origem de outro estado ali, ele consegue realizar o cadastro hoje pela CITASC, pelo seu, a atualização de recomendo? Hoje ele consegue porque, na verdade, não cita as espécies, né? Então, hoje não está. No cadastro, a gente tem como abelhas silvestres e não está especificando o tipo de abelha. Então, hoje a gente consegue fazer, não tem essa distinção na SIDASC para tipo de espécie, tá? Então, é uma coisa que a gente até lutou para deixar assim dessa forma até que tivesse uma lei regulamentando de alguma forma diferente isso aí, né? Compreendi. Bom, vamos lá. Da questão de comércio hoje. Além da reprodução das colmeias, tá? Tá prevista uma alteração para os produtos também, né? As meliprodutos e derivados, né? Na verdade, desde 2017, né, a gente já teve, através do regulamento de inspeção, né, a gente já teve as abelhas sem ferrão citadas nele, né? Então já foi um primeiro passo muito importante, mas mesmo assim não tem... o Ministério da Agricultura já sinalizou que teria participação nesse processo, só que não tinha até então nenhuma lei que falasse sobre isso, né? Então, por isso que agora é importante essa lei. Ela foi criticada, o projeto de lei, é ruim, não sei o quê, tá ofendendo o meio ambiente. Depois eu posso explicar mais detalhado isso aí, mas na verdade não. O projeto de lei ele está organizando uma situação toda. Ele é um complexo, né? Não é só fala especificamente do transporte de abelhas de outros estados, como estava sendo falado, né? Então ele já regulamenta essa questão dos produtos, já vem precisa, porque na verdade assim, a gente tem hoje, estava até vendo uma live agora da apiterapia, né? Então, os benefícios das abelhas em diversos produtos, tanto para a saúde quanto a questão de alimentos também, né? Então, isso tem que ser regulamentado e a ideia é essa. Então, tendo uma lei que contempla tanto a conservação, como a gente falou, vai ser regulamentado pelo meio ambiente e o Ministério da Agricultura vai ficar responsável pela essa parte de produtos e defesa sanitária animal também, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, hoje em Santa Catarina acaba sendo um destaque aí, né, nessa questão da meliponicultura, não só pelo grande número de
de produtores, digamos assim, cadastrados, né? Quanto no manejo também, né? Tem registros de criadores bem antigos, né? Inclusive, né, algum compartilhamento ali com algumas faculdades e tal. Deixa eu te perguntar, hoje consegues repassar alguma coisa assim dessa questão de aclimatação, de treinamentos, né? Como é que tá a visão geral hoje assim, de Santa Catarina nessa questão? É bom que eu vou treinando o meu texto para o Combrap semana que vem. O Combrap. Assim, ó, como eu falei, eu tenho... são duas pessoas que eu sigo muito, assim, que a gente conversa, debate bastante. É a questão do Gelo Locatelli, né? Que hoje a gente acaba falando mais de legislação do que manejo, porque é a situação atual. Mas foi uma pessoa que desde o início que incentivou a meliponicultura no estado e, consequentemente, de certa forma, no Brasil também, né? E aqui tem o Guido Defrem, do Meliponário Defrem, né? Pai do Yuri, que o pessoal conhece aí, que é uma pessoa que entende muito de manejo também. A gente sempre troca experiência e a gente combina testes para fazer, sabe? Então eu penso que a gente vai se ajudando, não só na nossa região aqui, mas a gente conversa com vários meliponicultores do Paraná. Enfim, questão de manejo de rainhas, a gente hoje já está eliminando rainha velha, a gente está fazendo seleção de enxames, essa questão de manejo padrão de caixa, a gente não quer essa caixa Luiz Miguel, com tempo, assim, pessoas que querem criar uma identidade na caixa. Não, a gente está procurando adequar um manejo mais adequado para as condições de caixa que a gente tem, pensando no manejo produtivo mesmo, né? Que dê tanto para colher mel, quanto de rentabilidade em própolis, ou a própria divisão de enxames, né? Então, a gente está fazendo, assim, além dessa questão da aclimatação também, né? Então, trabalha com aquecimento de abelhas de outros estados, mas também, de certa forma, está sendo testado outros materiais, outros tipos de aquecedores que gastem menos energia, sejam mais eficientes e também que não tragam tão alta temperatura para o ninho. Eu acho que a gente está num caminho bem bom, assim, de poder estar dando uma abelha que do norte, nordeste, faz 35 anos o pessoal está tendo aqui, então quer dizer que está... E ela se reproduzindo de forma de excelente qualidade, com rainhas boas, vendendo enxames que muitas vezes a gente vê chegar em enxames num estado crítico da alimentação, num padrão de caixa bem precário, assim, e a gente vê sair enxames daqui, de Urso Nordestina, Boca de Renda, Ebúrnia, sair enxames de ótima qualidade que a gente não vê por aí, essa comercialização de enxames muito bom, sabe? Então, eu penso que a gente está cada vez melhor, assim, por isso que a gente defende um pouco essa bandeira das abelhas do Brasil, por causa disso, que a gente vê que saem enxames muito melhores do que entram, sabe? Então, é uma coisa que a gente quer conversar com o Brasil todo nesse sentido, não, já vamos, os enxames estão aqui, estão aclimatados, estão produzindo, são produtivos, até hoje a gente não viu invasão nenhuma na natureza, não apareceu nenhuma doença, então nessa questão que a gente pensa que tem que haver uma regularização desse processo para a legalização disso, porque a gente está num caminho de realmente muita produção, sabe? Uma perspectiva muito boa para a produção desses enxames. Uma coisa que eu acho que vale ressaltar, assim, não só a questão de superprodução de enxames, né? Comentasse alguns nomes bem antigos aí na meliponicultura, mas a questão de compartilhar esse conhecimento, né? É muito interessante. Hoje, o curso de meliponicultura do Instituto Federal é um dos mais concorridos a nível nacional, né? Sim, sim. Inclusive, né, a consulta de alguns desses criadores mais antigos aí para poder oferecer um pouco desse conhecimento para as pessoas que estão iniciando. Então, o resgate de algumas espécies aí que estavam na linha de extinção, né? Manda-saia, guaraipo, teve um favorecimento em função do crescimento da meliponicultura, né? Muito Eu sou interessante. eu sou um apaixonado assim pela Guaraipo, pela Manduria Amarela, eu sou um selecionador desde que eu comecei a atividade. Eu vou selecionando as Manduria Amarela, hoje eu tenho mais de 50 enxames puros, assim, amarela, e outras que daí tem um pouquinho de abelha preta junto. Então, eu me sinto orgulhoso disso, sabe? A gente identificar uma espécie que a gente gosta e a gente tenta preservar porque ela é nativa nossa aqui também, né? Enfim, é uma abelha que a gente está
tá selecionando e eu não, que nem você fala, pretendo não abrir mão delas tão cedo. E mesmo assim a gente usa a técnica de manejo para ser produtiva, né? Ela é rentável e é uma, que nem dizer, é a forma que a gente está preservando elas também, né? Certo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aí. Não, tá Aproveitar, tranquilo, né, a então ocasião. vamos conversando. É, comentasse de meliponicultura zootécnica e conservacionista. Pode abordar um pouquinho mais sobre o assunto, assim, para um leigo? Tá, não, mas vamos dizer assim, é a minha opinião, né? Porque eu não sou biólogo, eu respeito a classe, assim como Sim. eu peço respeito quando vem falar de defesa sanitária também. Então, porque a gente trabalha na área, a gente quer conversar um pouco, né? Então, o que eu penso assim, de conservação? Conservação a gente entende que na natureza, né? O enxame está na natureza, assim como a gente tem a abelha guaraipa aqui nas encostas da serra, a gente tem que ter essa preocupação, em relação à preservação dela lá, porque é o ambiente que ela está sendo que ela tem que ser preservada. Ela é nativa dali, ela tem que ser preservada ali, né? E questão que o pessoal às vezes confunde, que eu vejo um pouco, tipo a Guaraipa hoje, aqui no local que eu crio ela, eu não estou conservando ela, porque ela é de 20 quilômetros daqui. É muito perto, mas enfim, eu entendo isso. Porque eu não estou conservando, eu estou preservando a espécie, mas não no local nativo dela, né? Então, isso que o pessoal acaba confundindo, porque precisa preservar lá. Não, não preservar, então, se eu quisesse conservar ela lá, eu tinha que estar criando, ou tinha que deixar ela na natureza lá, né? Não, então, a gente está preservando essa espécie fora do local. Estou a 20 quilômetros, mas estou fora. Então, a gente está adaptando elas, o manejo, tudo para estar trabalhando com isso, né? E a zootécnica que a gente entende é isso. A gente sabe que tem algumas espécies que não têm esse potencial em determinadas regiões, né? A gente sabe de espécies que já vieram sendo testados por meliponicultores daqui, que eu acredito que são pessoas com muita técnica de criação e investiram dinheiro nas abelhas e mesmo assim não conseguiram adaptar elas aqui. Então, para nossa situação, seriam abelhas que não teriam a condição de ser criadas em Santa Rosa de Lima, por exemplo. Então, mas tem diversas outras que têm esse potencial. A abelha ebúrnea veio para nós aqui, uma abelha fantástica, sabe? Uma abelha que dá muito produção de enxame, produção de pólen. A gente não tem o comércio do produto ainda, né? Mas dá para ver que ela puxa muito pólen, muito mel. Então, é um enxame que teria condição de estar com uma excelente produção num ambiente zootécnico, um ambiente com manejo de criação e estaria pronta para atender mercado, sabe? Isso é uma coisa, por isso que a gente fala, tem que regularizar tudo isso aí para poder ter essa diferenciação, ter essa produção. Não sei se você pode ir me corrigindo, quer que eu fale um pouco mais, um pouco menos, vai dizendo aí. Só vou passar o link da live para um amigo que está pedindo aqui. Tá contente, claro. Eu só vendo que eu tenho ele aqui, só um minuto. Como que é o nome? Pode ser homeliponicultor, né? Não, homeliponar, é isso, né? Meliponar. Vou repassar aqui no grupo. Então, eu vejo isso. É como a gente falou, a zootécnica, a gente vê enxames. Tem pessoas que falam assim: eu sou um meliponicultor que eu quero preservar, eu quero ter só para isso. De repente, tira o enxame desse local, do ambiente dele, que a 1 quilômetro fora já está fora, do meu ponto de vista, né? Não vou alimentar, eu quero que fique ali para. Eu quero que fique ali para preservação. Esse enxame dentro de uma caixa pode que ele chegue a passar fome e morrer. Então, isso eu acho muito controverso, assim, sabe? Então, é como eu falei, a gente tá hoje tá tendo técnicas, assim, eu faço uma seleção de rainha de manda-saia todo ano, eu ando eliminando 90% das minhas rainhas, eu elimino na hora do manejo, para ter abelhas rainhas novas, sabe? Isso não tem nada comprovado, mas é uma técnica que eu faço. Então, eu tô pensando, não, eu tô tentando otimizar ao máximo dos meus enxames, da minha criação, e se enxamear para a natureza, faz parte desse processo de preservação dela na natureza. Mas eu tenho muita preocupação, assim, porque a gente sabe que acaba o enxame menor acaba passando fome e tal. Então, por isso que eu penso que a gente tem que estar com elas, com essa responsabilidade de estar alimentando, de estar conservando. Mesmo, não vou fazer divisão, quero que ela enxameie para a natureza, beleza. Mas não deixar passar fome, igual o pessoal tem alguns que
que tem nessa intenção, não, vou deixar só para preservar o meio ambiente e acaba prejudicando, é igual um animal pet, né? Ninguém quer comparar abelha com pet, mas é uma situação, a gente tem bichinho, a gente tem que estar de olho nele, né? Precisou, tem que dar uma É, suplementação. isso. Na minha visão, assim, para poder chegar nesse nível, de fato, tem que fomentar muito a questão de pasta apícola, né? Ou, nesse caso, pasta melífera, para ela e ter a ideia de quantas colmeias conseguem absorver aqueles pastos. Né? Então, não é só questão de preservar. Assim. Me preocupa um pouco na questão pessoal, vou criar no meu apartamento lá. Às vezes, né, pesa um pouco. Eu sou um pouco crítico em relação a isso. Eu vendo poucos enxames, sabe? Como eu tenho outras atividades, eu ainda estava aumentando meu plantel, então acaba que eu não vendo, não comercializo muitos enxames ainda. Mas eu penso assim, eu sempre faço um interrogatório, faço perguntando qual que é a intenção. É assim, para não vender, vou vender uma abelha que exige um maior manejo para pessoa que ainda não está preparada. Foi ontem, o pessoal do Curitiba perguntando sobre abelhas, eu já fiz um interrogatório. Não, tá, mas qual que é a finalidade? Que é a produção de mel? Que é para manter em casa só para bonito? Então a gente faz umas perguntinhas assim para o pessoal entender que tem um compromisso com as abelhas também, né? Que precisa ter essa visão aí, como você falou, de pasto apícola e para a finalidade que a pessoa deseja, né? Então isso a gente está trabalhando para, na minha opinião, a gente tem que fomentar cada vez mais, preparar materiais e plantar árvores, né? Que nem não só preparar texto, mas também hoje à tarde tava em casa aí nos horários de chuva, estava plantando frutas nativas, estava plantando palmito, estava tanto para sombra quanto para a questão de flores para elas também, né? Então eu vejo o que eu mais admiro na atividade é isso. Eu moro num sítio. Quando a gente comprou o sítio tinha 2 hectares que era inteiro eucalipto. Foi retirado, então ficou sem nada de natureza, digamos assim, né? E hoje mais da metade dele já tá plantado árvores nativas de novo. Então, quem que é o louco que compra para plantar árvores nativas, né? A gente fez assim, e aqui em Santa Rosa de Lima é feito muito isso, sabe? A questão da preservação dos cursos d'água, tudo está sendo utilizado. Árvores nativas e a meliponicultura se encaixa nessa questão da APP também, né? Então, por isso que cada vez a gente admira mais a atividade e as pessoas que estão envolvidas, né? Excelente, excelente. Às vezes as pessoas não conseguem entender a complexidade que é do investimento para esse fim. É. Deixa eu te perguntar. Pode fazer uma abordagem geral, assim, de acordo com a sua visão sobre esse projeto de lei ali da 4429? Deixa eu dar uma colada aqui, então. Não, a questão como a gente falou, né? Tem uma definição, então, sobre o que seriam as finalidades, tanto educacional, formação técnica, que teoricamente hoje a gente não tem respaldo nem para transportar para uma escola, né? Um enxame de abelha. Então, isso vai estar contemplado ali, esse transporte, a forma que pode ser utilizado. A questão das zonas urbanas, né? Porque os planos diretores dos municípios hoje falam que a criação de abelhas é proibida em muitos municípios, né? Porque sempre você pensava em abelha como abelha africanizada, né? Então, a gente, com esse projeto de lei já vai estar substituindo esse termo. Então, se o município quer proibir, vai proibir a Apis mellifera, não abelhas, né? Então, isso nas zonas urbanas, né? Está contemplando zonas periurbanas e rurais também. Questão de áreas de preservação permanente, reserva legal, unidades de conservação, tudo vai estar descrito o que pode e o que não pode em cada local, né? Então, basicamente seria isso. Daí fala essa questão de utilidade pública, conservacionista, os aspectos zootécnicos também de criação, né? Como a gente já comentou um pouco. As definições dos termos, né? Que estão até foi falado das abelhas introduzidas, que foi o maior questionamento em relação ao que foi o artigo 5º aqui, que eu já vou falar um pouquinho dele. Uma forma de iniciação da atividade, a gente falou a questão da utilização do abrigo provisório, que hoje é muito comum essas iscas, né? Então, enfim, isso precisa de certa forma ser regulamentado. Eu tenho uma opinião sobre isso, que nem eu falo a minha opinião, né? Mas a questão dos enxames em iscas, eu acho que é uma forma de começar.
é interessante, mas não que tenha esse comércio dessas iscas. Na minha opinião, a gente tem que ter responsabilidade. Eu comprei também, já fiz um teste, comprei 5 enxames. No final, a gente vê que no transporte não deu certo. Então, hoje eu não compro mais, eu procuro orientar as pessoas quando eu posso, assim, então transfere para a caixinha e tal, depois vende, né? Porque a gente tem que ter, como a gente falou, responsabilidade com esses animais também. Então, isso vai estar, não na minha opinião, vai ser regulamentado depois pelo Ministério da Agricultura, né? Mas fala, permite a utilização do abrigo, mas desde que daí vai ser regulamentado de uma forma que tenha essa responsabilidade para não ter tanta perca no transporte. Na atual, se eu não me engano, é vetado a comercialização na isca e, inclusive, o transporte na atual, né? Sem Na vigente. isca. É isso. Certo. A ideia é que seja incentivado, que seja colocado em caixa. Porque tem meliponicultores, eu não sei se dá para chamar dessa forma, mas como eu digo, na minha opinião, que transportam, capturam 1.000 enxames na natureza para vender. Então, isso é uma coisa que é um pouco complicado, assim, né? Então, o comércio é livre, enfim, mas tem que ter uma certa regulamentação, porque se a gente perder, daqui a pouco metade desses enxames são perdidos e é uma coisa que acaba tendo problema para a natureza, né? Então, da forma que a gente vê o que é mais adequado, a gente tem que ter um meio termo entre a conservação ambiental e essa criação também, né? A partir do momento, eu acho que só tem o extrativismo daí de uma determinada área e não tem a reintrodução, também é complicado. Com certeza. Então, a gente tem que incentivar que sejam colocados novos ninhos, enfim, para a natureza ter essa manutenção também, né? Preservação das matas também, né? Uma questão muito importante. Então, isso tudo é o que a gente pretende estar incentivando. Deixa eu te perguntar ali, relativo ao artigo 5º ali, tá? Mas, assim, hoje, com a aplicação da atualização dessa PL ali, entrando em vigência a lei, né, há a possibilidade de, partindo para o lado zootécnico, digamos, então fazer a reprodução e a comercialização dos enxames que já estão disponíveis, isso? O artigo 5º, então, é isso. É ele que gerou dúvidas também, mas no meu ponto de vista, ele sempre teve bem claro. Mas ele já teve várias reuniões, a gente vai reajustar um pouquinho os termos. Mas o que ele fala? Que colônias das espécies de abelhas de sem ferrão introduzidas, que foram adquiridas no período anterior, terão a situação regularizada, né? Mas introduzidas na definição da lei já fala que são os enxames que antes do período anterior à lei. Então, assim, o pessoal vai liberar tudo, vai tirar a abelha do Acre para transportar, não. Os enxames que já estão sendo comercializados, que já estão sendo criados, adaptados, já estão com perfil zootécnico aprovado, serão regularizados e poderão ser comercializados, né? Então, a questão justamente é essa. O produtor vai poder ter o seu enxame. Porque o que a gente pensa? Isso é na nossa opinião que a gente passou para o projeto, né? Mas por quê? O que a gente vai fazer? Como eu falei, vamos devolver para o Nordeste as abelhas que a gente trouxe, que está sendo criada, adaptada aqui. Então, é a questão sanitária que é falada sobre isso. Então, como a gente não tem como devolver se pode correr o risco de doença. Então, não tem lógica. Então, seria um contrassenso. Vamos deixar aqui, então vamos parar de manejar. Teoricamente, ela pode começar a enxamear para a natureza, né? Então, não tem muito... Não, daí seria um risco maior. Então, vamos continuar o manejo delas, produtivos, e a vida que segue. Vamos deixar morrer de fome? Teve um meliponicultor que me falou que parou de alimentar as do sul. Eu falei, não. Daí, nós temos um animal que a gente está criando, em risco de extinção, que nós vamos deixar morrer de fome por não saber o que fazer, de medo. Então, por isso que a gente precisa regulamentar e entender, não, se elas são produtivas, se elas estão aí, a gente tem que cuidar e utilizar delas e regulamentar o produtor. O produtor é o pequeno produtor que depende dessa renda, então, aos poucos, se ele quer ir substituindo por outras espécies, enfim, isso fica a critério de cada um, né? Sim. Possibilita, de repente, a questão dele poder comercializar, então, já que você não tem mais interesse em criar e investir em outra espécie. Não vai transferir o problema para outro, porque, assim, essas espécies que vieram, que não se adaptaram, o que foi feito? Pode que alguém comercializou para frente, enfim,
Não é a forma correta, mas pode devolver para o ambiente. Então, por isso que tem que tudo ser... Tem que ter um contrassenso, tem que ter um bom senso assim, para isso, né? Uma avaliação técnica para realmente saber, vamos permitir tal espécie ou não. Vamos não, porque será... daí na lei está dizendo, né, que seriam entidades de pesquisa envolvidos com as entidades de classe. Então, não vai ser só a universidade que vai fazer. Tem que estar entidades públicas de pesquisa e entidades de classe. Então, a ideia é que envolva realmente os meliponicultores que têm esse histórico de criação de determinada espécie para poder legalizar ou não, né? Então, o que está sendo falado, no meu ponto de vista, é o extremismo que está sendo feito. Estão criando um monstro que não existe, que a lei tá clara e vai ser colocado mais termos assim que envolve essa análise de risco e tal, essa questão de identificação de abelhas zootécnicas mesmo. Mais um ponto, então, para o pessoal perder o medo e poder contribuir com a meliponicultura, né, indo fazer o cadastro, né? O registro de Com vida. certeza. Uhum. Como eu falei, hoje não pede, tendo cadastro na cidade, que não pede a espécie que é. E quanto mais gente a gente tem cadastrado, mais a gente vai mostrando força da atividade, mais vai tendo apoio de pesquisa, apoio parlamentar, enfim, de política que precisa também, né, para regulamentar a atividade e mostrar que a atividade tem comércio, tem o incentivo vai vir até para a parte de questão de acesso a crédito, enfim, tudo que a gente mostrar que a atividade é forte, mais acesso a coisas a gente vai ter, né, benefícios. Então, por isso que é importante o pessoal ir se cadastrando e se regularizando, né? Eu fui falando do artigo 5º, não sei se... O artigo 5º, então, só para resumir ele, então seria isso, né? As espécies introduzidas anteriormente à lei, a gente vai ter como estar regularizando elas e comercializando dentro dos padrões, sem... nenhum lugar fala que vai ser derrubado uma árvore para criar uma abelha. Então, do jeito que está sendo citado, sabe? Então, simplesmente não. O que está com o meliponicultor há muitos anos é dele, que é o fruto da multiplicação dele, ele vai poder comercializar, vai poder ter produtos e basicamente é isso, né? E deixa, se eu não me engano, o artigo 3º, que é muito parecido com o 5º ali, pode fazer uma abordagem para nós ali, por favor? O artigo 3º fala, então, o registro deve ser autodeclaratório. O registro, então, no caso das colônias ali, né, com a emissão de autorização automática para a prática de meliponicultura, sendo realizado junto aos órgãos ambientais, quando criação conservacionista, e órgãos de controle sanitário animal, no caso de criação zootécnica, dos estados e Distrito Federal. Então, basicamente é isso. O CTF hoje já é autodeclaratório, e na SIDASC também. Então, tipo, Santa Catarina já está nesse formato, né? Então, a gente vai lá, declara a quantidade de enxames, de determinado período a gente vai lá e anuncia, fiz multiplicação, agora de 200 eu estou com 300, enfim. Então, isso hoje já é autodeclaratório também, né? O que eu não entendo, o pessoal que está criticando tanto, que também cria abelhas, como que eles vão fazer esse comércio deles? Se eles estão conservando ali, como eles vão ter que parar de vender, se eles não querem se submeter ao Ministério da Agricultura, né? Então, que o meio ambiente pode fazer essa liberação, mas a ideia é que ele fique responsável pelas colônias no sistema conservacionista, que não é para ser comercializado. Então, por isso que eu acho que é um embate que não tá sendo coerente com a legislação, com a proposta de legislação. Pois é, tem alguns estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, fazer o cadastro faz o CTF, faz o cadastro na SEMA, e aí depois ou produtor rural ou a indicação para a pessoa abrir um MEI, né? Aí eu pergunto, não deveria ser, de repente, na própria inspetoria veterinária, diretamente, no caso, se for para comércio de enxames? Teoricamente, sim, né? É o que eu falo na palavra meliponicultura, ela já entra como atividade zootécnica no próprio termo, né? Por pensar propriamente dita, né? É um sistema de criação do sistema da agricultura, porque bovinocultura, né? Todos os termos que envolvem cultura é atividade de criação produtiva, né? Então, eu não me recordo nenhum termo que tenha essa definição cultura que não seja nessa finalidade de comercialização de produtos ou dos próprios
animais, né? Então, é por isso que eu entendo que a gente está no caminho certo, procurando trazer para o Ministério da Agricultura essa questão dessa criação também, né? Certo, entendi. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. É, a lei é federal, certo? A gente já comentou que no Rio Grande do Sul tem uma legislação, Santa Catarina tem outra legislação. Digamos, pode ocorrer, então, nos próximos eventos aí, algumas leis estaduais, então, restringindo um pouco, vindo em contraponto a essa PL, né, que está em tramitação, né? Uh, Como você acha, assim, que isso pode regulamentar e em quanto tempo, digamos assim, se você tem essa informação? Né? Não, na verdade, a regulamentação da lei federal é feita através de decreto pelo Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, por um decreto do Executivo, né? Então, federal. Daí, o que os estados podem fazer, ou municípios, né? Então, lá no lá no Uruçu Capixaba, vamos entrar na ferida lá. A Uruçu Capixaba é uma abelha que tem risco, segundo teorias, que pode ser prejudicada por outras espécies no vale onde ela existe, ela está extremamente ameaçada de extinção. Então, o Espírito Santo, através de pesquisa científica, pode comprovar que essas outras espécies vão causar danos para elas e restringir a entrada de outras espécies. Isso pode ser, no recôncavo baiano, a gente sabe que tem pesquisa nesse sentido também, que pode determinada espécie prejudicar outra. Então, através questões específicas nisso, pode ser tipo, através dessa regulamentação de lei estadual ou municipal. Né? Bem compreendido. Então, provavelmente Isso, vai ter um avanço. e daí assim, o que tem hoje, daí tipo, a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essas leis vão ter que ver se a lei federal será superior, né? Então, o que for falar o contrário dessa lei federal, ela vai ter que ser revista, né? Então, isso tem que ver se ela vai continuar sendo constitucional, né? Não sou advogado, mas pelo que a gente teve em Brasília semana passada, conversando também, tentando entender cada vez mais esse processo, pelo que a gente entendeu é isso. Então, os estados poderão fazer suas leis, mas não que seja obrigatório. Se a lei federal contempla isso aí, tá resolvido, né? Certo. E, bom, a gente já comentou aqui pro meliponicultor, então, acaba abrindo um leque de vantagens aí na questão de se cadastrar e legalizar, no caso, tanto o meliponário em si, para a reprodução dos enxames, quanto os meliprodutos. A questão dos meliprodutos, aí tem algum órgão que fica regulamentado para exercer essa atividade, mapa, ou a gente vai proceder sempre pela SIDASC, e a partir dali é designado. Tu conhece um pouco Na sobre verdade, essa parte? assim, Santa Catarina já tem regulamento técnico para o mel de abelhas nativas, né? Então foi Ó, feito um estudo, porque muita coisa foi feita em parceria. Que nem um pouco isso é um pouco do trabalho da Câmara Técnica também, sabe? Então por isso que a gente consegue conversar um pouquinho. uhum, Pesquisas feitas pela UFSC, né? Então, da qualidade dos méis, forma de conservação. Então foram feitas, então Santa Catarina já tinha embasamento nos nossos produtos para fazer o regulamento técnico do mel. Então, o nosso foi feito. Federal ainda não tem. Então, mas o que acontece? Saindo um federal, como a gente falou, ele é superior. Então, a gente pode servir como parâmetro para participar junto com o federal. Isso a gente teve na reunião com o ministro da Agricultura semana passada. Junto estava a pessoa responsável pela defesa sanitária animal, que entra a parte de inspeção de produtos junto. E nisso ficou bem claro a nossa solicitação como associação de participar desse processo de regulamentação. Como a gente falou, não é só a parte técnica, os meliponicultores pediram espaço para estar junto conversando sobre essa questão de regularização dos produtos também, né? Então não adianta o Ministério da Agricultura falar uma coisa que não é a nossa realidade de produção, né? Então a forma de manejo, de coleta, não tem como levar um enxame e fazer coleta de mel dentro de uma casa de mel. A gente tem que fazer coleta no meliponário
e levar para processar. Então, isso é o espaço que a gente está pedindo junto ao Ministério da Agricultura nessa regulamentação dos produtos, né? Então, vai ser nesse sentido assim. Novos produtos, novas demandas, então a gente teve esse espaço para poder, através da ABREM, estar conversando então com esse processo produtivo para regulamentar e criar novos produtos, porque na verdade o RISPOA nem fala não fala de cera de abelha sem ferrão, não fala de outros produtos que a gente sabe que tem potencial também, né? Então esse espaço que a gente está solicitando, voltamos a dizer a importância das associações, das pessoas estarem reunidas falando sobre um assunto para ter espaço para ser ouvido depois também, né? Ótimo, ótimo. Então, basicamente vai ter um divisor de águas aí para quem quer criar para hobby, quem quer criar para produção e, consequentemente, a legalização dos produtos. Aí. Alguns estados, então, estão um pouco mais à frente na questão de vigência, das adequações de normas. É interessante, muito obrigado. Na verdade, que a dificuldade que a gente tem é mais técnica, né? Por ter tantas diversidades de espécies, né? Então, essa variedade que é muito benéfica para nós, para a conservação no Brasil também, né? Mas isso que dificulta um pouco dar os padrões, né? Por isso que eu falo, não pode ser feito dentro de um escritório, tem que ser conversado para a gente adiantar. Mas e a lambiólides, como que a gente vai fazer, né? Ah, mas dá para fazer? Não sei, a gente não sabe que molécula vai ser descoberta no próprio da lambiólides daqui a um tempo, né? Então, torcemos para isso, né? Então, um exemplo, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que estar aberto para a lei não nos restringir, que a gente vai estar nos prejudicando nós mesmos, né? Então, por isso que a ideia é a gente estar apresentando a atividade para o setor responsável pela regulamentação também. Tá ótimo, tá ótimo. Já abusei um pouco do tempo programado ali. Então, as visitas já chegaram, já estão se acomodando ali, tá tranquilo. Tá, vamos lá. Tem mais algum assunto ali que tenhas em mãos, queira reportar e compartilhar com o pessoal? Pois agora, não sei se o que eu falei tá claro até então. A ideia é assim, convidar o pessoal para o Combrapim. Agora você vai me ajudar. Cobraspim? Combrapim, o congresso, então, sul-brasileiro, que vai ser em Chapecó na semana que vem. A gente vai estar lá falando um pouco da história da meliponicultura de Santa Catarina também. A gente está aberto para conversar com o pessoal, para levar as nossas experiências. Estará lá o Nelson, do Rio Grande do Sul, e o Marlon, do Paraná também, né? A gente não está falando cada um das suas experiências do sul do Brasil, para a gente estar fortalecendo e se unindo cada vez mais para a nossa atividade, como a gente falou. Então, cada um tem a sua forma de trabalhar, por estado ou por visão de cada meliponicultor, né? Mas um depende do outro para estar somando aí, para estar desenvolvendo. Então, se eu vou querer trabalhar com polinização, vou precisar de enxames fortes também, né? A apicultura já trabalha dessa forma. Então, tem a pessoa que cria abelha e tem a pessoa que utiliza na polinização, né? Então, a gente vai trabalhar muito com parcerias também. Organização, a gente não é concorrente da apicultura. A gente é um parceiro, sim. A gente está trabalhando paralelo à apicultura, né? O que a gente pode trabalhar junto da parte de sanidade, a gente vai trabalhar e tal. E a ideia é essa, a gente não quer ser concorrente de forma nenhuma. Então, a gente fundou uma associação nacional de meliponicultura porque a gente entendeu que precisava ser dessa forma trabalhado num tema específico, né? Mas a gente está aberto sempre para estar desenvolvendo atividades em conjunto com a apicultura também. Então, apicultores são bem-vindos na nossa atividade também e a gente está aí para ajudar no que for preciso, tanto parte técnica como essa parte mais burocrática, que é a parte de legislação. Claro, não, excelente. Essa movimentação ajuda na organização do setor e nas justamente nas discussões. E esse é um dos maiores eventos até então, né, a nível nacional. Bem importante a participação aí, né, e a representatividade de Santa Catarina. Então, Sim, muito sim. obrigado. Não, a gente tá no que a gente puder contribuir aí. Tem o meu Instagram ali também. O pessoal pode procurar ali, Luiz Miguel Hecklich, que a gente puder tá contribuindo. Assim, que nem a gente falou, a gente fica com essa parte mais chata de explicação, mas é a parte técnica que a gente trabalha também, né, com produtos de origem animal, como a gente falou no início. Então, eu acho que a gente tem como estar contribuindo aí
e aceitando sugestões, como a gente tem esse espaço para estar trabalhando isso aí também, né? Então, a gente tem, como a gente falou, a gente teve no Ministério da Agricultura, a gente tem acesso com os deputados que estão nos ajudando aqui também, né? Então, é isso que a atividade, no momento, está precisando, é crescer cada vez mais, se fortalecer e ouvir mais pessoas para nós estar desenvolvendo cada vez mais. Tá ótimo. Ó, fica o convite para o pessoal aí que puder participar na próxima semana em Chapecó. Grandes nomes aí, tanto da apicultura quanto da meliponicultura. Tá? Um evento sensacional e com certeza vem agregar muita coisa. O seu Nelson está mandando um abraço, ele, presidente da Amevat, tá? Estará presente também, né? Com certeza. Acredito que o Gio Locatelli também estará presente para ouvir, trazer essas novidades aí para nós também. Não, isso aí são pessoas importantes na atividade hoje aí, isso aí. Joia, muito obrigado pelos esclarecimentos e pelo seu tempo, dedicação. Então, eu só queria falar um minutinho da Câmara Técnica, que eu falei no começo, mas não... Claro, vamos lá. A Câmara Técnica, assim, então, ela tem hoje uma entidade representante, que no momento é a MESG, né, nossa associação aqui, de meliponicultura, e uma de apicultura. Daí, no mais, ela é formada por entidades do governo e parceiros, né? Então, tem o Instituto, tem o IMA, Instituto Meio Ambiente, tem o Instituto Técnico Federal, tem a UFSC, SIDASC, EPAGRE, são várias entidades ali que estão para falar do mesmo tema. Como a gente falou, apicultura e meliponicultura são juntas. E daí é nesse espaço que a gente tem, assim, então eu como representante, a gente tem que levar as demandas do setor produtivo. Então, por isso que eu falo, me coloco à disposição para receber essas demandas, para a gente passar para as entidades. Lá dentro, a UDESC também, vai faltar alguns. Enfim, são várias entidades que estão ali como parceiras procurando as demandas. Então, através da gente, representando os meliponicultores, a gente vai estar levando para a Câmara Técnica para resolver os problemas da atividade e desenvolver materiais, enfim, do que precisar. Né? Então, a Câmara Técnica é importante por causa disso. Né? Essa questão da representatividade nossa seria isso, seria a voz do meliponicultor sendo levada para os técnicos que fazem tanto as legislações, materiais e fazem as pesquisas. Né? Então, é essa a nossa função lá. Tá ótimo. E o pessoal que ficar com alguma dúvida aí pode fazer contato. Qual é a melhor forma de fazer Para isso? mim é mais fácil o meu WhatsApp, né? Se precisar, quer anotar ali, é 99676-9371. Depois não sei se tem como deixar registrado aí. Vou colocar na descrição do vídeo. Uhum. Não, tranquilo, estamos à disposição. Obrigado pelo espaço aí, Marcelo. Muito obrigado pela atenção aí, pelos esclarecimentos aí, show de bola. Estamos aí, tá certo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço e tchau, tchau. Gente, agora, muito obrigado pela participação. Sou Luiz Miguel. Eu vou chamar a Amanda, doutora Amanda, para falar a verdade, né, para comentar um pouco sobre essa questão da legislação, alterações, dificuldades. Vamos localizar ela aqui. Encaminhado o convite. E aí, o que vocês acharam? É um assunto um tanto polêmico, acho que tende a agregar algumas coisas para ajustar, ainda vai ter um pouco de bastante trabalho aí pela frente. Fica o convite aí mais uma vez para quem puder, vai correr atrás do seu registro para trabalhar de uma forma legal. Eu fui num curso na UFSC, em Caxias do Sul. Eles têm um curso muito interessante também de meliponicultura. O professor Nadilson, grande presença no meio da meliponicultura, pesquisador, didática e sensacional, curso mão na massa. O professor Nadilson, então, trouxe algumas informações, né? Participou de outra live conosco, mas eu vou voltar nesse assunto mais tarde um pouco. Vamos chamar aqui a Amanda. Olá, boa noite. Oi, boa noite.
Tudo jóia? Tudo jóia, tudo bom. Tá, muito obrigado por aceitar o convite. Ah, fiquei muito surpresa pelo convite, muito obrigada. Então, além de advogada, ainda trabalha com abelha sem ferrão, é isso? Sim, além de advogada, ainda faço um mexe com as abelhas, né? Com os Olha produtos, aí. principalmente, a gente não comercializa abelha. Certo. Vocês trabalham com mel e produtos, é isso? Meli Produtos, eu e meu padrasto, o Fernando, muita gente conhece o Fernando, inclusive, nós fazemos bombom de pólen, cera mista, algumas coisas ali e comercializamos bastante os itens, né, das abelhas. Que legal. Bom, fiz o convite, e muito obrigado por aceitar, né, mais uma vez. Era para... Você consegue ilustrar um pouco para nós qual que é o impacto, por que que deu tanto rebu essa questão da PL 4429? Ah, o que que acontece, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, bom, vou dizer, né? Eu falo de Três Cachoeiras, litoral norte do Rio Grande do Sul, próximo de Torres. Então, aqui não temos muita legislação, né? Santa Catarina está muito à frente do Rio Grande do Sul na legislação de abelhas. A PL, tá? Ela vai ajudar o meliponicultor. Eu acho, assim, que vai facilitar até a inscrição em órgãos federais, em órgãos estaduais, porque não temos legislação ainda, né? É nova nessa parte. Então, vai regularizar, vai facilitar. Quem quer comercializar abelha, quem quer comercializar produtos, vai conseguir isso estando dentro das leis. Porque, na verdade, isso já acontece hoje fora, né, fora do ambiente legislativo. Não temos lei, não temos normas, então isso só vai melhorar, tanto para o meliponicultor quanto para as abelhas. Compreendi. E essa questão das abelhas de fora, como é que você acha que vai tramitar isso dentro do estado de que você está hoje, né? Ou Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul. Bom, o que falta, né, é pesquisa. Vamos à Uruçu nordestina, que é o que todo mundo fala e a maioria das pessoas tem fora do bioma. O que que acontece? É necessário fazer um estudo, tem que fazer pesquisa, tem que saber se a Uruçu ela está sendo criada aqui, ela está sobrevivendo, ela está se dando bem, vamos dizer assim, ela tá podendo dividir, ela está produzindo mel, ela está colhendo pólen. Se ela está bem, como qualquer outra abelha nativa do bioma do Rio Grande do Sul, ela tem total capacidade para continuar sendo criada aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas o Brasil é muito grande, né? O Brasil é enorme. Então, teria que se fazer um estudo local. Igual o Luiz Miguel disse antes, eu estava vendo a fala dele, tem que ser feito um estudo estadual, né? Cada caso com seu caso. O que serve aqui no Rio Grande do Sul talvez não sirva para São Paulo, não sirva para o Acre, não serve para outros estados. Assim como nós aqui no Rio Grande do Sul temos as nossas abelhas nativas, a Bahia lá tem a dela, Ceará tem a dela, e a gente sabe que já existe essa troca. A abelha já está sobrevivendo aqui no Rio Grande do Sul, sendo lá do Nordeste. Todo mundo conhece alguém que tem a Uruçu nordestina, e a gente sabe que a Uruçu nordestina ela está sobrevivendo bem aqui no Rio Grande do Sul. Só temos que saber qual é o impacto para a própria colmeia, se ela vai sobreviver bem ou não. Ela precisa de um meliponicultor. É isso que a gente tem que ver. E falta estudo para isso, né? Mas, ao meu ver, aqui na região do litoral, as que eu conheço estão muito bem. Tão bem quanto uma mandaçaia, por exemplo. É só um adendo ali. Na verdade, assim, ó, o seu Nelson está fazendo uma pergunta aqui. De fato, a lei para regulamentar a meliponicultura no Rio Grande do Sul, né, em cima das nativas, né, da listagem, até tem uma certa dúvida quanto à listagem oficial. Uma diz que pode Uruçu amarela, a outra não está inclusa, mas é de 2015, né? A Lei 14.763. Regulamenta a meliponicultura e tal, e eu não sei, de fato, daí é falta de conhecimento meu, né?
Uhum. Se há a necessidade de reporte das colmeias. Também Santa Catarina reporta o número do rebanho, né? A quantidade de colmeias que tem no total. Eu não sei se é discriminado hoje no Rio Grande do Sul, Sim. colmeia por colmeia. O que que acontece, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós, meliponicultores, temos que fazer o cadastro no SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, tá? Do Rio Grande do Sul. Lá, eles vão pedir os dados iniciais da pessoa, uma pessoa responsável, pessoa física, e vai ter um relatóriozinho dizendo quantas colmeias tem, qual a espécie de colmeia e a origem da colmeia. Se foi compra, se foi captura, se foi divisão. Então, quando tu vai pedir o cadastro, tu já vai ter que levar tudo esse relatório. Se tu tem 50 colmeias, quais as espécies e quantas colmeias de cada espécie. E como que tu adquiriu. Se foi compra, se foi... Até se tu ganhou de alguém, tu vai ter que dizer ali como é que tu foi e adquiriu essa colmeia. Então, sim, a tua pergunta é, tem que discriminar certinho. Ah, eu tenho a mirim, eu tenho a plebleia, tudo por nome científico, né? Não é nome popular, é científico. Ah, eu tenho ali a plebeia e menina, tem que dizer, eu tenho 3 colmeias, aí vai ter que dizer tudo certinho. Então, é mais complicadinho para o meliponicultor que não lida com esse meio burocrático fazer a inscrição. Mas é possível sim, tá? Não vou dizer não faça inscrição, pelo contrário, faça a inscrição de meliponicultor, né? O meliponário é importante o estado, seja lá o estado que for, saber que tem ali um meliponário, né? Na própria SEMA faz a inclusão daí para a inspetoria veterinária. Né? Provavelmente deve funcionar dessa forma. Isso, exatamente. Eles têm lá, eu não vou saber te dizer como funciona, né, que é algo interno, mas eles têm as fiscalizações deles, eles fazem fiscalização. Então, até porque eles fazem outras fiscalizações ambientais também, né? Aqui no litoral é muita fiscalização de madeira, corte de mata nativa. Uhum. Eles fiscalizam, sim. Ah, que legal. Bom, então fica o convite então do pessoal procurar para fazer o seu registro e acho que Exato. seria interessante registrar agora ou aguardar a Ah, tramitação sim. da PL. É uma preocupação que eu vi nos grupos de WhatsApp. Todo mundo está preocupado. Ah, vou registrar, não registrar, mas tem a lei, não. Ainda não é lei. Muito importante dizer, ainda não é lei. O que nós temos, né, é uma redução do CONAMA e alguns estados têm algumas leis. Então, o que vai acontecer? Vamos registrar com a lei que temos, tá? Sendo a resolução do CONAMA ou não, vamos registrar agora, né? Porque se realmente a PL virar lei, já vamos ter o registro, né? Só vai ter que alterar. Vamos ter que ver o que a lei vai dizer, porque vai ser estadual, né? Tem a lei federal, mas o estado vai ter que fazer a sua lei. Então vamos esperar o que o estado vai dizer, mas já vamos ter o registro. Até porque a tendência, quem gosta de abelha, é sempre aumentar, né? Quero mais uma colmeia, quero mais, vou dividir, não sei o que, essa aqui tá sozinha, né? Então sempre vai aumentar. Então, por que não registrar agora, né? Para que esperar? E Registre, eu, registre agora. eu acho na minha concepção, até posso estar errado, né? Mas a questão das 49 colmeias, né? Se tiver Sim, tudo fluindo de forma natural, uma colmeia ou outra vai enxamear e provavelmente algumas, né, vai ocorrer a divisão, né? Então, vai. assim, é temporário essa questão da resolução. Né? A questão da. Depende até da temporada, né? Eu tive uma Mirim nigriceps que enxameou 2 vezes. Questão de 2 meses, ela já. Então, de uma colmeia, eu tive 3, de uma hora para outra. Então, é muito rápido essa questão de enxameação. Depende de quantas colmeias tem, pode quase que duplicar, né? Dependendo da colmeia, da espécie ali. Rapidamente. Que a gente tem acompanhado muito nos grupos ali é a questão da dificuldade em determinados municípios em proceder de forma legal com o meliponário. Então, existe um sistema único, né? Ou cada meliponicultor dentro da sua cidade tem que buscar o órgão competente. Eu vi que em alguns casos
tem pessoas especializadas para ajudar na regulamentação do meliponário, tão complexo que parece ser a coisa. Como eu falei, algumas pessoas não têm o costume ali de lidar com papel, talvez fique meio receoso de ir procurar a Secretaria do Meio Ambiente, alguma coisa assim. Algumas pessoas acabam se especializando nisso. Aí o meliponicultor pode procurar alguém especializado, né? Pode ser até um biólogo, de repente, porque não precisa ter alguma profissão, não precisa ter faculdade nem nada para isso. Aí acha ali algum biólogo que já tenha feito, o biólogo vai cobrar um valor e ele mesmo vai fazer o relatório, né? E vai entregar na Secretaria do Meio Ambiente. E não precisa ser o meliponicultor, pode ser um terceiro fazer por ele, né? Aqui no Rio Grande do Sul, como eu falei, é um pouquinho mais complicado, porque pede o relatório de colmeias. Mas aí em Santa Catarina, eu sei que não pede, que eu estava vendo ali o Luiz Miguel falando, não pede relatório de colmeias. Então já é um pouquinho menos complicado. Eu acredito que vale a pena, mesmo que demore, porque às vezes demora. Aqui no Rio Grande do Sul tem prazo de 180 dias para sair o deferimento ou indeferimento, né, de poder ter ou não o meliponário. Sai em até 180 dias, demora, mas eu acredito que todo meliponicultor que queira consegue, né? Até porque quem trabalha no SEMA está trabalhando lá para ajudar as pessoas a se regularizar, né? Eles não estão lá para impedir a regularização, porque hoje em dia, pelo que a gente vê, é difícil ver algum meliponicultor aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu falo aqui, com o cadastro ambiental no SEMA, devido já a essa complicação deles e o medo também do meliponicultor. Ah, eu posso ou não posso ter abelha, não sei o quê. Ah, mas eu comercializo. Aí tem as guias também que tem que fazer. Gente que não sabe mexer na internet, é mais complicado. Ou gente que tem só por hobby, tem ali 3 colmeias e deu, né? Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente, ela pede 100 colmeias acima, mas quem tiver 3 colmeias já pode, por exemplo, né? Quem tiver 3 já pode fazer a inscrição, mas é obrigatório acima de 100. A gente sabe que 100 colmeias é muita colmeia, né? Não é qualquer um que vai ter ali de uma hora para outra 100 colmeias. Então, se quiser fazer antes, perfeito. Ocorre atualização obrigatória de 3 em 3 anos, mas pode ir atualizando fora desse tempo. Ah, tá ótimo. É indicado, então, a cada tempo, no mínimo em cada temporada, e proceder com uma atualização. Exatamente. Quem tem mais de uma colmeia vai acabar tendo mais, com certeza. E no Rio Grande do Sul hoje, como é que é a legislação para os meliprodutos? Bom, a gente praticamente não tem, né? Não tem, igual o Luiz Miguel estava falando ali, que você já tem alguma regularização. O que nós temos no Rio Grande do Sul foi uma legislação que meio que explica o que seria o meliproduto, o que seria os produtos da colmeia, que é cera, própolis, né? É isso que nós temos. Não temos uma regularização de como será feita o comércio, não temos nada disso no momento. A gente sabe que a gente não usa só a colmeia, né? A gente sempre acaba tirando ali o mel, alguma coisa assim. Então, falta, igual eu falei, uma regularização. Falta a gente ter números de meliponicultores, porque muitas pessoas nem sabem o que é isso, né? Então fica meio complicado. A gente vai chegar ali na prefeitura, a prefeitura não sabe o que é. Se a gente falar em abelha sem ferrão, mas vocês tiraram o ferrão da abelha? Entendeu? É complicado. Realmente é complicado hoje em dia. Então, acho que quanto mais meliponicultores existir, mais meliponários existir, mais forte a gente vai ser para conseguir, assim, uma legislação boa, algo que facilite a nossa vida e facilite o comércio dentro das legalidades. Porque como é que a gente vai estar dentro de algo legal se, na verdade, não tem uma lei para isso, né? A gente está assim, meio que navegando, meio que descobrindo. Quando tu vai tabelar o preço de algo, tu tem que pesquisar qual é o valor do mercado, porque não tem nada assim dizendo, né? A gente fica aqui meio perdido. A gente bota um valor, vamos ver se tá bom, se vai vender, se vamos conseguir comercializar. E assim vai, é o exemplo do mel. O mel aqui é vendido por um valor
e lá em cima, né, eu digo, em São Paulo, é vendido por outro. E aqui a gente tenta vender o mel, às vezes as pessoas nem sabem do que é, se é de. Ah, é mel, né? Mel, eles já pensam que é ápice. Então a gente tem que explicar tudo, não, esse mel é caro, porque as abelhas não produzem lá 10 quilos, elas produzem 1 quilo no ano, e olha que é muito, né? Sabe como é que é? É difícil fazer uma colmeia render ali. Então, tudo isso que a gente precisa é unir os meliponicultores para conseguir fazer até um, um processo de lei, chegar a um deputado, a um vereador. Às vezes a gente quer fazer uma proteção ambiental aqui na área, quer de repente fazer um parque legal com flores para fazer mais ofertas para as abelhas, mas aí barra no quê? Ah, o parque é público, tem que ter a ajuda de um vereador interessado para ajudar ou para permitir, né? Tem que estar dentro das leis. Então a gente tem que mesmo unir e buscar melhorar aos poucos a vida do meliponicultor para poder ajudar melhor as abelhas. Excelente. A questão da exemplo de Curitiba ali dos parques de mel, eu acho Sim, sensacional. exatamente. Conseguisse Eu também. replicar isso seria muito interessante. O seu Nelson da Mebat está reportando aqui que o cadastro da SEMA poderia ser descartado. Ele não é obrigatório, né? E sim, no caso, Uhum. na inspetoria veterinária do município. Que acontece, eu vou trazer o caso, por exemplo, de um integrante do grupo de suporte, que ele reside em Tapejara. De acordo com eles, lá eles só conseguem cadastrar se for em zona rural. Então, a gente Uhum. buscou algumas informações ali da normativa, da lei, da regularização, e passamos a ele. Vamos ver se ele consegue, né, proceder com o cadastro devido lá, porque esse desconhecimento também dos pequenos É. municípios em cima da regulamentação ajuda a travar um pouco esse processo. Sim, aqui o meu município, na Três Cachoeiras, não tem regulamentação nenhuma. Inclusive, eu moro em área urbana e tem criação de apis do lado, aqui na mesma quadra. Então, eles não têm controle nenhum disso. Ah, a apis, sei lá, tem umas 10 colmeias de apis e vivem tranquilamente, assim, não tem nada. Também, pelo lado bom, nesse sentido, a gente não tem fumacê, né? Não tem nada aqui. Não tem vigilância praticamente a sanitária. É uma dificuldade que a gente encontra também aqui no meu município. Em Torres, que é do lado, já é um pouco melhor. Lá eles já conhecem as abelhas nativas, já tem alguma coisinha, mas ainda é bem pouco. É bem pouco mesmo, é bem difícil. Tem conhecidos que tentam regularizar, mas é bem difícil, assim, essa questão do município, né? Acredito, volto ao SEMA, que seria o melhor, assim, para explicar para o meliponicultor, porque aqui no meu município não tem, por exemplo, assim, se eu for lá amanhã, não vai ter ninguém que saiba. Isso aí já é certo. Eu teria que chegar num vereador, aproveitando que o município é pequeno, chegar no vereador e conversar com ele para ver se consigo fazer alguma coisa. Por exemplo, os parques lá do Paraná, de Curitiba, aqui seria uma área muito boa. Tu conhece a área aqui, né? Ainda temos floresta nativa, um bom pedaço, os morros, bons pedaços são floresta nativa ainda, né? Mata nativa. Então, seria ótimo, né? Para conseguir fazer essa praça. Mas é difícil chegar até ali, a permissão, o incentivo, e todo esse meio aí é muito burocrático aqui, ainda pela falta de conhecimento. Entendi. Muito. Cabe elaborar um projeto, então, e encaminhar, né? Até aproveitando que eu comentasse sobre acionar um vereador, né, e tentar levar o projeto à frente. Semana passada, recebemos o convite do pessoal da MER, da região carbonífera, né, Associação de Meliponicultores, para uma conversa aberta com o deputado Darcy de Matos, né, para tirar Uhum. algumas dúvidas sobre a questão da PL, que está em tramitação, né, como é que está a regência disso. Fomos muito bem atendidos, assim, todas as respostas, né, de pronto, esclarecidas. Então, de repente, fica aí um contato para, né, como um aliado forte na questão da meliponicultura.
A doutora pode se candidatar a vereadora. Eu tava lendo, Mano mas Souza. como eu conheço o Mano, né, vamos dizer assim, o Fernando, meu padrasto, eu vou, eu vou fazer ele se candidatar a vereador na próxima eleição. Ele é muito conhecido aqui na cidade, todo mundo conhece ele. Aí eu já vou, ele vai ir sim para vereador, vai se muda um pouco essa questão ambiental, que realmente o município tem muito a oferecer no quesito ambiental, mas parece que deixaram de lado, simplesmente, ó, existe, tá ali, deixa, sabe? Até uma proteção ambiental também, tem a prainha, tem cachoeira, são as 3 cachoeiras, né? Tem cachoeira, tem mata, e é tudo meio largado, assim, a existência. Existe, tá ali, lindo, muito bom. Então, realmente, nós temos que melhorar aqui no município esse quesito de ambiente, de poder, de repente, fazer uma praça com as abelhas, né? De explicar também uma coisa que eu quero fazer futuramente, de ir nas escolas, começar já desde criança, a entender que aquele bichinho que voa, nem todo bichinho que voa é uma abelha com ferrão que pode prejudicar. Isso a gente começa de criança, né? Eu mesmo só fui saber de abelha nativa, igual eu já cansei de falar, há 2 anos atrás. Então, é pouco tempo e é muito tempo sem saber o que é abelha nativa, né? Uhum. É difícil. Joia. Vamos encerrar aqui. Agradeço mais uma vez a agilidade e disponibilidade em atender o Papo de Abelha. Como advogada, uma dica para o meliponicultor? Como advogada, olha, a gente tá. Alguns estados têm mais leis que as outras, né? Mas acredito que vamos seguir a lei. ah, Agora, com a PL sendo aprovada, quem tem abelha fora do bioma, vamos regularizar, não tem problema. Não tem muito o que dizer assim, né? Acredito que todo mundo que está aqui quer a proteção e conservação das abelhas, sendo um hobby, sendo um comércio. Ninguém vai comprar uma abelha para simplesmente perder ela, até por quesito financeiro. Ninguém vai deixar ali de lidar com a abelha. Então, vamos nos unir. Esse negócio de abelha fora do bioma, dentro do bioma, isso aí vai ser resolvido com o seu devido tempo. O fato é, as abelhas fora do bioma estão aqui, as nossas abelhas do Rio Grande do Sul estão lá. Então, não tem mais muito o que discutir agora. O que a gente tem que fazer é nos unir mesmo, talvez até se associar, se tem uma associação próxima, buscar uma associação, melhorar a técnica do manejo. Às vezes a gente perde ou quase perde uma colmeia pela falta de conhecimento. Mas como advogada se conseguir, e não é difícil, vamos nos regularizar com o que temos hoje. Ou seja, CTF no IBAMA e, no meu caso, Rio Grande do Sul, SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, Santa Catarina, SIDASC. Vamos fazer a regulamentação com o que temos hoje. Se a PL for aprovada, perfeito, vai melhorar ainda mais a vida. E é isso, né? Vamos nos regularizar com o que temos. E esperar melhoras. E agora, como meliponicultora, uma dica? Uma dica. Bom, agora a gente está no inverno, então fazer as revisões e ver se tem mel, se tem pólen. Vamos lá isso aí. Vamos alimentar as abelhas que não tem. Vamos colocar aquecedor se for necessário. E é isso aí. Nada de retirar item da colmeia por enquanto. Tá joia? É isso. Pela disponibilidade, pelas palavras. E fica o convite aí para uma próxima. Beleza, tô um abraço. dentro. Até a próxima. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos.